Como rezar a Ave Maria, mais um vídeo da playlist Catequese. Nós vamos trabalhar em 5 pontos. O primeiro deles é o quê? Como nasceu essa oração? Ela nasceu de 2 passagens da Bíblia, tá? Uma delas é o seguinte, é quando o arcanjo Miguel avisa Maria que ela conceberá luz. O que ele chega falando para ela? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Tá? E a outra passagem, tá? Um pouco mais adiante, no mesmo livro, é quando a prima dela, Isabel, chega para ela e fala o seguinte: Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Tá? Então essa oração nasceu com a repetição dessas 2 passagens bíblicas. Aí o que veio depois? Quem que é o fruto do seu ventre? Jesus. Ah, tá. E ele fica bem no centro da oração, tá? Então é uma oração cristocêntrica. Lá durante a peste negra, tá? As pessoas estavam morrendo muito, tá? E a hora da morte era uma coisa assim, bem iminente, né? Aí nasceu a parte final da oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, tá? Então, essa combinação e assim que nasceu isso. Segundo ponto, olhar para Cristo como Maria olha. É assim que se reza a Ave Maria. É isso que o Pai quer de você. Então, você vai estar olhando para Jesus Cristo com amor e a ternura que Maria tinha por ele, tá? Jesus Cristo, Deus, tá? Nosso Salvador, tá? Então, a salvação é realizada através do Filho, tá? Que nos une seu corpo místico e nos leva à casa do Pai, tá? Então, o forte dessa oração, o objetivo, por que o pai quer isso? Porque ele quer unir através de seu filho, tá? E quer que você olhe para o filho como Maria olhava, tá? Então, esse é um ponto chave para você estar entendendo o como rezar a Ave Maria. Então, já praticamente é a resposta principal, mas vamos trabalhar um pouco mais ainda. Terceiro ponto, Cristo entregou a sua mãe ao discípulo amado, tá? Dos 12 discípulos, ele foi traído por um, tá? E havia um outro que estava ao lado dele da cruz. Só sobrou um discípulo ao lado da cruz. Quem que era? João, tá? O discípulo amado, tá? Então, ele entregou a mãe para ele, tá? Para os nossos queridos hermanos evangélicos, tá? Jesus tinha outros irmãos também, filhos de Maria ou de José, alguma coisa assim na ideia deles, tá? Se ele tivesse outros irmãos de sangue, por que ele teria entregado a mãe dele a um discípulo, tá? Então não faria sentido, tá? Então, e era esse discípulo amado dele que estava ao lado dele, mesmo no momento da crucificação, que ele entregou a própria mãe para cuidar dela, tá? O sinal também mostra o quanto que Maria era importante, tá? Se você ama Jesus, você também ama quem ele ama, principalmente a mãe dele, tá? E é o seguinte, quarto ponto, se o diabo odeia Maria, corre para Maria, tá? Então, quando você vê esse povinho chato odiando certas coisas, tá? Ou que gosta muito de alguma coisa, você procura ir ao contrário, tá? Esse povinho que falou do aborto, nossa, é uma questão de saúde pública, não sei o que, não sei o que lá. É tudo tranqueira, passa longe. Se eles gostam de uma coisa, você começa a gostar da outra, tá? Então, vai ali. E o diabo tem um ranço horrível de Maria. Falou de Maria, não, o diabo odeia isso. Tá? Quando a gente vai falar dos nossos queridos hermanos evangélicos, tá? Nós vamos ver o seguinte, alguns deles, falou de Maria, eles têm uma opinião diferente, tá? Eles vão ter outra interpretação, ensinar outras coisas para eles, tá? O que você vai ter? Paciência, tá? Mas você vai diferenciando. Alguns outros, tá? Falou de Maria, tem que diminuir, o cara sente a necessidade de diminuir alguma coisa, era uma mulher qualquer, e alguns não conseguem nem esconder o ranço que tem de Maria, aquela coisa assim diabólica mesmo, tá? E aí que você vai diferenciar o joio do trigo, tá? Então você vai encontrar alguns evangélicos que falou de Maria, Jesus amava muito Maria, falou dos apóstolos, tá? Olha, os apóstolos, aquele carinho, aquele amor pelos apóstolos. Então, esse mesmo que tem esse amor, esse carinho pelos apóstolos, eles vão ter também o amor pela mãe de Jesus, sendo que Jesus Cristo expressou, tá, o quanto que a mãe dele era importante para ele, tá? E aí que você vai perceber, separando o joio do trigo. Esse evangélico, que mesmo tendo opiniões diferentes, ele é uma pessoa respeitável. E você pode chamar ele de irmão ali com vontade,
tá? Então aí você vai começando isso, tá? Ecumenismo é com gente séria, é com gente que realmente trabalha, tá? Não é com gente cínica, tá? Não se dá o que é sagrado aos cães, cínico de quinos de cão, tá? Tem a ver com isso daí. Corrente filosófica que já existia antes de Cristo, tá? Então você vai diferenciar isso daí, tá? Não dá o que é sagrado aos cães, tá? Você vai trabalhar ecumenismo com gente séria, respeitável, e você vai perceber muito isso, tá? Aquele amor sincero por Maria, mesmo que tenha algumas opiniões diferentes, mas é totalmente diferente do ranço, tá? Disfarçado ou escancarado, tá? O diabo, ele ele não tem nada de humildade, tá? E a Maria é o oposto dele em muitos desses sentidos, tá? Então, você vai notar nesse mundo moderno, tá? Muito do ódio a tudo que representa essa humildade, as características opostas que você vai encontrar em Maria, que você vai encontrar no diabo também, tá? E aí o seguinte, filho, o diabo é um canalha, canalha, 1000 vezes canalha. E aqui você tem o seguinte, se você tem esse amor por Maria, é bom você saber diferenciar o que não presta também. É uma demoniofobia raiz, tá? Demônio é tudo vagabundo, vagabundo, tá? Tá ok? É tudo bandido, tá? Então você tem que se afastar muito, inclusive os demônios encarnados, né, que você vai perceber esse ódio de Maria, tá? O termo demônio encarnado foi usado por Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, tá? Então se alguém estiver fazendo cara de nojinho para isso, eu estou me baseando ali em Santa Catarina de Sena. E é muito dessa. Você tem que entender que o demônio não é vítima da sociedade, tá? Bandido também não. Demônio é tudo bandido, tá? Então, quem vier dos direitos humanos, quer dizer, dos direitos dos bandidos, dos demônios aqui, tá? É pra correr, vaza, some daqui, nojento, tá? Então é o seguinte, você já diferenciou uma coisa da outra, tá? Deus ama o pecador, odeia o pecado, mas ama o pecador, né? Mas esse pecador tá ali, né? Deus fica jogando amor que é sagrado pro diabo também, tá? Então você vai diferenciar isso com cuidado. E o seguinte, próximo ponto. Quando se põe a mãe no meio, há consequências, tá? Então, quando alguém está com raiva de alguém, tá? Você, às vezes xingam e o xingamento vai a mãe no meio, tá? E aí o negócio fica sério, tá? E o jeito certo, tá? A forma correta de fazer isso é você apelar para a mãe do seu salvador, você vai pôr a mãe no meio da história, mas de um jeito totalmente positivo, tá? No sentido positivo, tá? Então você vai grudar em Maria, olhar para Jesus como Maria olhava, e é assim que você vai estar rezando a Ave Maria. Você vai pôr a mãe no meio da história do jeito certo e olhar para Cristo que nem ela olhava para Cristo, tá? Você concentra nisso. É assim que se reza a Ave Maria.